Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos iniciar aí o capítulo 8 do livro de língua portuguesa. Nós já finalizamos aí os nossos livros gramática, gêneros, leitura e análise, e agora nós vamos encerrar também o livro de língua portuguesa aí nessas 2 semanas, concomitantemente com a lista de revisão, tá? Na quinta-feira passada, eu enviei para vocês a lista de revisão que vocês deveriam responder aí nesse prazo de 1 semana, né, até quinta-feira. Então, eu aguardo vocês responderem aí essa lista de revisão. Qualquer dúvida, podem e devem me procurar aí, tá? Eu fico disponível no plantão das 7 às 11. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me encaminhar nesse horário, tá bom? Terminou a lista. Se você não está no sistema híbrido indo presencialmente, tire foto da lista e mande para o e-mail, tá bom? marcosnayara@yahoo.com. Então, nessa videoaula aqui, nós vamos falar um pouco aí sobre a entrevista e vamos também falar sobre oração e período, que são os conteúdos trabalhados aí também no quarto bimestre, que serão cobrados aí em avaliação, no simulado. E nós vamos também encerrar aí a parte teórica na sexta-feira, tá bom? Nosso próximo dia de aula remota, de videoaula, certo? Mas eu quero que vocês acompanhem aí no livro de vocês, abram no capítulo 8. Se vocês quiserem anotar no caderno as partes importantes, podem, ou marcando no livro, anotem as dúvidas também, não deixem de participar, tá bom? E é isso. Então vamos aqui abrir. No capítulo 8, nós já temos aí a apresentação do que será visto no capítulo 8, neste capítulo, no final aí já do quarto bimestre. Lembrando que alguns conteúdos já foram vistos, a entrevista mesmo nós já iniciamos lá no livro Gêneros, Leitura e Análise, que era o gênero trabalhado no último capítulo lá, assim como no livro de língua portuguesa, certo? Sem mais delongas, vamos começar aí. Quando você abre o capítulo 8, lá na abertura mesmo nós temos aí essa imagem. Veja só, nós temos uma câmera, nós temos uma claquete, ali ao fundo nós temos um refletor de luz, uma cadeira do diretor, né? E aí, o título, o nome do capítulo é Em Busca da Informação. O que estudaremos neste capítulo, no capítulo 8? Características funções da entrevista, características do texto argumentativo, oração e período composto por coordenação e uso das consoantes G e J. Nessa videoaula, nós vamos falar aqui sobre a entrevista e sobre oração e período. Os demais tópicos serão vistos e trabalhados aí na sexta-feira, tá bom? Agora, caracterizando o gênero. Existem muitas maneiras de se obter informações de alguém, e uma muito comum é a entrevista. Para falar de um assunto específico, como política, os jornais, as revistas, os sites, etc., convidam especialistas da área. Vocês sabem o que é uma entrevista? Entrevista é um gênero que é encontrado aí na televisão, nos livros mesmo, vez ou outra aparece, em sites, em jornais, revistas. Então é um gênero que vocês, tenho certeza que vocês já conhecem muitas características, né? A estrutura da entrevista é o quê? Pergunta e resposta. Então é algo básico, né? Mas aqui nós temos que nos ater a essa importância da entrevista, dessa função dela. Veja só, para falar de determinados assuntos, variados assuntos. Mas aí escolhe-se alguém que entende daquele assunto, por exemplo, que vai falar sobre ele de forma ali com mais propriedade, né? Pois tem conhecimento. Vamos lá. Por uma razão simples, continuando aqui o raciocínio. Um político ou um estudioso da ciência política terá mais facilidade para fornecer informações ao entrevistador e ao seu público do que uma pessoa leiga no assunto. Então, se vai ser abordado ali o tema política, é importante que alguém que entenda o assunto, que tenha propriedade sobre aquilo, fale. E a entrevista é um excelente gênero para isso.
Assim, para obter dados relevantes, o entrevistador deve estar bastante seguro do que perguntará ao seu entrevistado. Por isso, normalmente, as perguntas feitas na entrevista são elaboradas com antecedência. Então, o entrevistador, aquele que realiza a entrevista, ele tem que se preparar antes, né? Construir ali as perguntas, um roteiro para entrevista. Ele deve estar preparado, porque senão ele não vai conseguir pegar as informações ali mais importantes, né? Ele não vai estar preparado, pronto para fazer a entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Há diversos tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. Nós temos a entrevista jornalística, a entrevista de emprego, a entrevista psicológica, a entrevista social, dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia, a reportagem. Dentro de uma reportagem, que é um gênero jornalístico mais extenso, há espaço para entrevista, pode conter ali algumas perguntas e respostas a respeito do tema que está sendo abordado. Então, trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado ou entrevistados, quem responde às perguntas. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é a sua principal característica. Lembra do discurso direto, em que há a reprodução fiel ali do que a pessoa disse, o enunciador disse? Então, na entrevista, há aí a utilização do discurso direto. Ou seja, as palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas de maneira fidedigna e, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos, por exemplo, risos. Então, há ali a transcrição fidedigna, ou seja, fiel, exata do que foi dito. No entanto, é notório um tipo de formalismo nas entrevistas, exposto pela linguagem utilizada entre ambos com a apresentação de um discurso coerente. Então, por mais que haja marcas de oralidade ali, por conta da característica do gênero ser oral, é um gênero em que nós temos a presença da formalidade. Agora, deixando a entrevista para continuarmos aí a apresentação das características no momento das atividades, porque o livro de vocês vai trazendo características, informações sobre o gênero no decorrer das atividades, né? Agora nós vamos passar para a oração e o período. Vamos aqui. Leia com atenção o quadrinho a seguir. Pessoal, antes de continuarmos aqui a leitura, desde o início do ano, do primeiro semestre, nós estamos trabalhando as frases. Aí vimos o que é uma frase completa, uma oração. Há pouco vimos o que é verbo. Então, veja só, uma oração é uma frase completa, uma frase que possui o quê? Verbo. Agora, nós vamos ver aí a diferença entre oração e período. Por quê? No sétimo, principalmente no final do sétimo, oitavo e nono ano, o trabalho será feito em cima de oração e período. Nós estamos trabalhando durante aí todo o sexto ano as classes de palavras, né? Nós vimos substantivo, adjetivo, pronome, enfim, verbo, preposição. Nós estamos trabalhando, fazendo esse trabalho aí da morfologia. Depois, nós vamos trabalhar essas palavrinhas dentro da oração, desempenhando algumas funções. E aí, nós trabalharemos a sintaxe, né? Vou falar aqui sintaxe, mas não se preocupe, tá bom? Morfologia, sintaxe, não se preocupe com esses termos agora, tá?
Aí nós vamos trabalhando essas funções, essa sintaxe aí dentro da oração, e aí o nosso trabalho vai ficando mais complexo, mas o que eu quero acalmar vocês? É aos poucos que nós vamos estudando, trabalhando isso. Agora mesmo vocês vão ver o período, mais à frente, período composto por coordenação aqui, mas vocês vão ser apresentados a esses conteúdos. Mais à frente que vocês vão realmente ter que entender bem, saber identificar ali no texto, no período, né, o que é oração, se a oração é coordenada ou não. Mas para que você chegue lá, você tem que ter esse panorama, você tem que entender, você precisa da base. Por isso que nós trabalhamos aí as classes de palavras, por isso que nós vimos há pouco que é o verbo, né? Aquela classe de palavras que indica ação, porque ela é fundamental ali na oração e no período, tá? Mas vamos com calma. Qualquer dúvida que você tiver sobre o conteúdo, pode mandar mensagem para mim, tá? Pode perguntar, pode e deve, né, fazer isso. Agora sim, vamos lá. Vamos ler o quadrinho. Qual é o seu maior defeito? A sinceridade. Eu não acho isso um defeito. Eu não me importo com o que você acha. Que tipo de entrevista está ocorrendo no quadrinho? Nós vimos há pouco aí, né? A entrevista. Que entrevista é essa daqui? Aparentemente, né? Dá pra ver que é uma entrevista de quê? De emprego, né? Então, é uma entrevista de emprego. Por que para o entrevistado sua sinceridade é um defeito? Veja só, ele disse que era um defeito a sinceridade dele, né? Depois ele até deu uma resposta aí muito grossa, né? Porque foi sincero. Então, em alguns momentos, ele não deveria, né? Utilizar essa sinceridade a ponto de ser grosseiro, ainda mais uma entrevista de emprego, isso pode prejudicá-lo, né? Então, para ele é um defeito por isso, porque em alguns momentos vai prejudicá-lo. 3. Em que momento ocorre o humor nesse quadrinho? Justamente no final, com a quebra de expectativa, né? A gente espera que ele vá dar aquela resposta, que ele dê, né, aquela resposta. Claro que não. Aí vem o humor da tira, né, o cômico. Quando estudamos as frases no capítulo 2, veja só, lá no início do semestre, reforçando o que eu disse para vocês, vimos que elas podem ser divididas em dois grandes grupos: as frases de situação ou incompletas e as frases formalmente completas. Tradicionalmente, chamamos as frases formalmente completas de períodos, isto é, são construções que possuem estrutura completa. Na prática, essas frases são ditas completas porque se estruturam em torno de um ou mais verbos. Veja os exemplos a seguir. 1. Qual é o seu maior defeito? 2. Eu não acho isso um defeito. 3. Eu não me importo com o que você acha. 4. Ele acordou cedo, fez a barba e seguiu para a entrevista. Observe que esses enunciados se estruturam em torno das palavras destacadas, os verbos. Assim, para termos uma frase formalmente completa ou um período, é indispensável a presença de um verbo. Nós temos ali verbos acho, importo, acha, acordo, fez, seguiu. São verbos. E quando nós estamos tratando de períodos, os períodos eles são construções ali feitas em torno do verbo. Então é preciso ter verbo. Se não tem verbo, é uma frase de situação, uma frase incompleta. Veja só, os períodos se classificam de duas formas: simples e compostos. Os simples, eles vão apresentar somente um verbo, ou seja, somente uma oração, como nos exemplos 1 e 2. Veja só tem um verbo aqui. Agora, nós temos também períodos compostos. Eles apresentam mais de um verbo, como nos exemplos 3 e 4. Veja só, eu tenho um verbo aqui e outro aqui. No 4, na quarta, né? No quarto período. Temos um aqui, outro aqui e outro ali. Então, veja só, nós devemos marcar aí aquilo que não deve ser esquecido. Primeiro, o que é período? Veja só, nós temos aqui, ó, enunciados que se estruturam
em torno das palavras destacadas, que são os verbos. Isso é o quê? Período. Depois, o período ele é simples quando ele tem apenas um verbo. Ele é composto quando ele tem mais de um verbo. Para apresentarem mais de um verbo, formalmente os períodos compostos podem ser desmembrados em partes menores, cada uma delas com um verbo. Observe, eu não me importo com o que você acha. Ele acordou cedo, fez a barba e seguiu para a entrevista. Veja que nós podemos dividir em partes. Essas partes são o quê? Oração. O que é oração? Uma construção gramatical realizada em torno de um verbo. A divisão do período composto em orações leva em consideração alguns critérios formais que não precisamos estudar agora. Disse a vocês, né? Nós vamos ver isso mais à frente. Por enquanto, é necessário apenas que você perceba um detalhe importante. Em alguns casos, quando isolada, uma oração pode não ser compreendida, como em com o que você acha, no exemplo 3. Já em outros, como no exemplo 4, as orações são independentes. No período 3, portanto, as orações dependem uma da outra, pois se retirarmos a segunda oração da estrutura, a primeira fica com sentido incompleto. Eu não me importo. Não me importo com o quê? Assim, dizemos que há uma relação de subordinação entre essas orações. Por fim, no período 4, as orações apenas se coordenam no período, por isso são chamadas de orações coordenadas. Na segunda parte deste capítulo, estudaremos com mais detalhes o período composto por coordenação. Desse modo, a subordinação será um tema nos próximos anos. Veja só, então, nós temos o período, que são construções ali, enunciados completos, porque possuem verbos, e esses períodos podem ter uma ou mais orações, que são aquelas partes construídas em torno de um verbo. Quando nós temos ali um período que há mais de uma oração e uma oração depende da outra, veja só, eu preciso que uma complete a outra, como no exemplo apresentado aqui, né? Na oração 3, no período 3. Eu tenho uma oração, mas ela não está completa, eu preciso de outra. Aí nós temos uma relação de subordinação, de dependência. Agora, no exemplo 4, eu tenho ali 3 orações, mas uma não depende da outra. Aí é coordenação. A coordenação, período composto por coordenação ou orações coordenadas serão trabalhadas aí mais à frente, tá bom? Na sexta-feira mesmo nós veremos aí sobre essas orações. Por enquanto, não é necessário se preocupar, tá bom? É importante vocês saberem o que é oração, que é o período, tá bom? É importante você saber que para eu ter oração é preciso ter verbo, né? E as partes ali que compõem o período são as orações, e o período é esse enunciado completo. O período, nós vamos ver mais à frente aqui no próximo slide. O período, ele tem um fim ali, ele tem um ponto final. A oração não necessariamente tem, tá? Vamos ver aqui, olha só. Frase, oração e período. São enunciados, palavras ou conjunto de palavras, utilizados para transmitir uma mensagem. Para diferenciá-los, observe 3 critérios. A frase, ela pode ser nominal ou pode ser verbal. A nominal é aquela que é incompleta, aqui nós vimos que é de situação, né? E verbal é aquela que tem verbo, ela é completa. Tem verbo obrigatório na frase? Não, porque ela pode ser nominal ou verbal. A pontuação é obrigatória? Não. O sentido é obrigatório? Sim. Então a frase ela precisa ter sentido, precisa ser compreendida. Agora a oração. A oração, ela possui verbo? Sim, é obrigatório ter verbo. A pontuação é obrigatória? Não, ponto final não é obrigatório. Às vezes eu tenho uma vírgula depois dela, ponto final não é obrigatório. E o sentido? Não, nós não vimos ali há pouco que tem uma oração que ela é incompleta, ela precisa de outra. Então, o sentido completo não é obrigatório. Mas no período, sim, certo? O período, ele pode ser simples quando tem uma oração, composto quando possui mais de uma oração. Precisa ter verbo? Precisa, é obrigatório ter verbo. Precisa ter pontuação? Também, ele precisa ter pontuação. E o sentido tem que ser completo? Sim, também tem que ter sentido completo, certo?
A oração ali que o compõe pode ser que não tenha o sentido completo, mas eu preciso de outra que tenha e dentro do período ali todo haja sentido. Sempre observe a obrigatoriedade de verbo, pontuação e sentido completo, tá? Olha aqui a pontuação, ó. A vírgula não é uma pontuação final de enunciado, de período, tá? É ponto final, exclamação, interrogação ou reticências, tá bom? É importante você saber lembrar disso, ok? E aí, vamos ficando com o último slide aqui. Mais uma diferenciação. Oração é a frase ou membro de frase que se organiza ao redor de um verbo. Uma oração pode ou não ter sentido completo. Agora, o período é a frase construída por uma ou mais oração, frase ou enunciado. O período pode ser simples, se tem uma única oração, chamada de oração absoluta, ou composto quando tem mais de uma oração, tá? Se for preciso, leia, releia aí essa parte do capítulo até você entender melhor, tá? Vou ver se eu mando para vocês aí uma outra videoaula também, um vídeo mais curto de outro professor, para vocês verem mais uma linguagem diferente a respeito de oração e período para vocês entenderem. Fechou? E qualquer dúvida também, me procurem, tá aí no plantão. Desejo vocês um ótimo dia, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Não deixem de fazer a lista de revisão, tá bom? Até amanhã. Terminem ela, mandem foto, qualquer dúvida, pesquise no livro, me procurem, certo? Então é isso. Tchauzinho, até a próxima aula, bons estudos, um ótimo dia, um excelente restante de semana.